Oiê, eu me chamo Rosane e gostaria de falar com você que é cristão sobre esse vídeo aqui. 2 dias atrás, eu estava rolando o meu feed e esse vídeo apareceu para mim. E por uma coincidência, esse vídeo apareceu para mim no mesmo dia em que eu havia acabado de assistir uma aula que foi ministrada pelo R6 Pro sobre graça comum. E nessa aula de teologia, era um curso de teologia, ele falava a respeito da graça comum e da graça especial. E eu até anotei algumas coisas que ele falou. E isso saltou muito forte ao meu coração. E eu senti o desejo de falar com vocês. Tem 2 dias que eu deveria ter vindo falar sobre isso aqui, mas é isso. Ele ressalta a respeito da graça comum, né? E o que é a graça comum? A graça comum é aquilo que Deus faz para os salvos, para os não salvos, aquilo que Ele faz para os que creem nele, para os que não creem nele. E eu falei sobre isso no vídeo do YouTube, no nosso primeiro vídeo do canal do Escondidas. Quem não viu ainda, o link tá lá na bio. E eu falei sobre a medicina ser graça comum, porque sabendo o Senhor que nem todos teriam ali a disposição de estar com Ele, de caminhar com Ele, mas Ele queria que a saúde alcançasse a todos. Então, Ele pôs na terra a medicina para que os que creem nele, para os que não creem nele, possam desfrutar de saúde. Eu vejo a medicina como sendo graça comum, né? E onde é que está na Bíblia isso, Rosane, sobre graça comum? Está lá onde a Bíblia nos diz que a chuva cai sobre o ímpio e sobre o justo, né? O R6 Pro, ele ainda fala no vídeo dele a respeito de que há numa cidade 2 fazendeiros. Um é cristão e o outro não é cristão. Ambos precisam da chuva, né? Ambos precisam que chova para que os alimentos que eles plantaram nasçam, frutifiquem. E de repente chove, vai abençoar os dois. Então, assistindo esse vídeo, algo brotou muito forte ao meu coração a respeito da graça comum. R6 Pro vai mencionar no vídeo a respeito de que desde os primórdios, lá atrás, quando as pessoas viviam o evangelho de uma maneira mais fidedigna, a população do mundo, de uma forma geral, desfrutava muito mais da graça de Deus. Se você olhar historicamente, o movimento dos orfanatos, e essas foram as palavras de Sproul, o movimento dos orfanatos, movimentos hospitalares, educacionais, todos eles foram amplamente divulgados, eles foram amplamente, tiveram um aumento significativo depois que a igreja, os cristãos, se envolveram e decidiram ampliar a graça comum. Porque Sproul fala a respeito de que se isso é algo tão importante para Deus, que a bondade e a misericórdia dele alcance a todos, por que não deveria ser para nós enquanto cristãos, se nós fomos chamados a ser iguais a Cristo? Mas, infelizmente, o que nós temos visto é que boa parte das igrejas atuais não seguem esse princípio de que a graça comum precisa alcançar a todos. Muitas igrejas, né, e quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre o ministério em que eu estou inserida, eu estou falando sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem sido como o próprio Cristo. E isso é algo que é instruído no Novo Testamento inteiro, que nós sejamos como Cristo, porque Cristo é como o próprio Deus. Você não vai ver em lugar nenhum Jesus fazendo coisas somente por aqueles que se converteram a Ele. O cristão, ele não é cristão para os cristãos somente. Nós sabemos que o Evangelho de Cristo é o Evangelho da reconciliação e como cristãos nós somos convidados a trazer essa reconciliação a todos os nossos possíveis irmãos. Mas a igreja atual, ela se perdeu muito do propósito inicial do Senhor. O que nós vemos são igrejas que se movimentam apenas com
no sentido de evangelizar pessoas. Muitas vezes, infelizmente, nós vemos ministérios que sequer abençoam os próprios irmãos da fé, né? Não cumprem aquilo que Paulo nos instrui, de que nós precisamos socorrer os nossos irmãos na fé. E muitas igrejas socorrem irmãos na fé, mas somente irmãos na fé. E não foi para isso que nós fomos chamados a ser cristãos. Nós fomos chamados a ser cristãos, obviamente que nós devemos levar a mensagem da cruz, que nós devemos levar o ministério da reconciliação. Mas o que eu tenho visto é que a grande maioria das igrejas tem se movido unicamente no sentido de evangelizar pessoas. A graça comum que as igrejas têm exercido tem ficado condicionada às pessoas serem cristãs. Como assim, Rosane? Ou seja, eu vou traduzir para vocês. A maior parte das igrejas atuais, o serviço social das igrejas está condicionado às pessoas se converterem ao evangelho. E não foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor não nos disse, vão, façam somente para os que se converterem. Não. Se a graça comum, e foi isso que Sproul, ele ressaltou muito nessa aula, se a graça comum é algo que move o coração do nosso Deus, isso precisa mover o nosso coração também. E o que é a graça comum? É alcançar pessoas que muitas vezes sequer vão confessar Jesus, pessoas que nunca vão chegar a estar inseridos num contexto de uma igreja, mas que precisam ser alcançados por aquilo que foi derramado sobre as nossas vidas. A igreja precisa sair de dentro das quatro paredes. E aí, quando eu tava rolando o feed e esse vídeo apareceu pra mim, isso saltou muito forte no meu coração, porque eu não estou aqui dizendo que as igrejas não fazem o serviço social. Não, muitas igrejas fazem o serviço social. Só que o que saltou muito forte no meu coração, e eu não estou falando sobre esse vídeo serviu para me despertar, porque você vê nesse vídeo pessoas servindo ao Senhor sem esperar nada em troca. Você vê as pessoas desse vídeo levando a graça comum a pessoas no meio da Cracolândia. E isso saltou muito forte ao meu coração, a respeito de que quantos de nós, eu não vou falar quantas igrejas, porque a igreja, eu não quero atingir as igrejas, eu quero atingir aos cristãos. Quantos de nós cristãos têm se movido pela graça comum? Quantos de nós têm se movido sem esperar nada em troca? Isso era o que o próprio Jesus fazia, ele se movia. Sabe, Jesus curou ali 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. E isso não causou nenhum tipo de revolta no Senhor. E nós temos vivido isso. Nós fazemos o nosso fazer enquanto cristãos está condicionado ao que nós vamos receber. Nós só nos assentamos às mesas se forem mesas que vão engrandecer a nós. Nós só nos assentamos à mesa com pessoas que vão acrescentar nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um evangelho de barganha. Eu só faço se eu receber em troca. A minha ação social está condicionada àquela pessoa confessar Jesus. Nós estamos nos esquecendo que a Bíblia diz que não por força nem por violência, que quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. A nossa ação social, ela precisa estar sim ligada a pregar a palavra, mas entendendo que nós precisamos estar ali despretensiosamente, entendendo que nós estamos ali porque o Senhor quer levar misericórdia a todos, a todos. Só que nós estamos condicionando nossas ações sociais a uma qualificação. Nós estamos qualificando pessoas para receber a misericórdia de Deus. Não vou fazer por fulano porque fulano vive assim e assim. Nós estamos nos esquecendo que se fosse por meritocracia, a misericórdia do Senhor estivesse condicionada à meritocracia, nenhum de nós receberia. Se fosse por mérito, nenhum de nós receberia misericórdia. Porém, nós estamos fazendo como a parábola que Jesus contou, né, ali do servo que devia muito e foi pedir misericórdia ao Senhor e foi perdoado. Porém, esse mesmo servo, quando saiu dali, um conservo dele devia uma quantia muito menor do que a que ele devia,
Esse conservo devia uma quantia muito menor a ele, mas ele não teve misericórdia desse conservo. E hoje os cristãos estão vivenciando isso. Nós estamos vivendo muita misericórdia, nós estamos recebendo a graça do Senhor, mas nós estamos querendo qualificar as pessoas para receber essa misericórdia, essa mesma graça que nós recebemos sem nenhum mérito. Sproul ainda cita um exemplo de que quando nós vemos alguém dentro de um buraco, a pessoa caiu dentro de um buraco. A nossa primeira reação não deve ser perguntar a ele, mas você caiu aí por quê? A nossa primeira reação tem que ser estender a mão para tirar aquela pessoa dali de dentro. E nós vemos isso na parábola do bom samaritano. Então nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos despertar os cristãos para o fato de que a graça comum ainda é o desejo do coração de Deus. Deus ainda deseja alcançar a todos com misericórdia e graça. E se Ele quer, nós, enquanto cristãos, deveremos querer muito mais. Nós precisamos ser, aqui na Terra, a Bíblia que muitos vão ler. E eu não vou ser a Bíblia que alguém vai ler condicionando as minhas ações a qualidades de alguém. Jesus não olhou as qualidades para poder agir. Ele simplesmente agia em graça e em misericórdia. E se você é cristão, e se você vive a graça e a misericórdia do Senhor, você precisa atuar nessa mesma graça e misericórdia do Senhor por sobre os nossos irmãos e por sobre todos aqueles que ainda não são. Nós fomos chamados para agir independente de qualquer coisa. Então, o que brotou ao meu coração é isso. Eu gostaria de falar com você e eu gostaria de despertar na sua consciência hoje essa reflexão. Que tipo de cristão você tem sido? As suas ações têm sido condicionadas a quê? Você só age se houver algo em troca? Ou você tem sido como o próprio Cristo e agido independente da resposta que você vai receber? Era essa reflexão que eu gostaria de trazer para mim mesma e para vocês. Espero que essa mensagem possa alcançar vocês e constrangê-los da mesma forma que me constrangeu. Em nome de Jesus.